Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor. Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor. Quem está feliz essa noite? Encontra uma pessoa bonita do seu lado e dê um sorriso para ela. Ficou difícil? Se não tiver ninguém bonito aí, pode olhar para mim aqui, ok? É uma alegria poder estar aqui nos 30 anos da festa mais pentecostal do mundo, que é o Congresso dos Gideões Missionários da Última Hora. Com muita alegria saber que Deus tem conservado em vida ainda o seu servo, o pastor Cisino, que é para todos nós uma referência, que é para todos nós um pai, que é para todos nós alvo de nossas orações. Feliz também em saber que Deus tem falado nesse púlpito e usado tantos pregadores e os cantores que têm trazido a chuva sobre o nosso coração. E eu acredito que essa noite Deus tem algo muito importante para falar conosco aqui. Quem está na expectativa de um milagre nessa noite? Deixa eu ver. De verdade, já cansou ou não? Porque geralmente quando eu faço isso eu vou até às 3 da manhã hoje. Quem fica comigo até às 3 da manhã aqui? Então não dá um grito, não dá um berro de glória a Deus nesse lugar aqui. Glória a Deus. Se o pastor Cicero me permitir, eu quero mandar aqui um abraço para a igreja que eu sou presidente, que nesse momento estão todos assistindo, esparramados pelas cidades do interior de São Paulo. É a Igreja Evangélica Assembleia de Deus, Ministério Catedral do Avivamento, porque agora, além de pregador, também sou pastor de igreja, e as minhas ovelhas estão assistindo. A igreja está feliz com eles? Então diga assim: Deus abençoe vocês. Os que estão assentados, vamos ficar em pé, por favor. Tome-se sobre os seus pés e abram a Bíblia comigo na carta aos Hebreus, no capítulo de número 9. Carta aos Hebreus, no capítulo de número 9. Glória a Deus. Quem encontrou, diga amém. Carta aos Hebreus, capítulo de número 9. Está escrito assim: ora, também o primeiro tinha ordenanças de culto divino e um santuário terrestre, porque um tabernáculo estava preparado, o primeiro, em que havia o candeeiro e a mesa e os pães da proposição, ao que se chama o santuário. Mas depois do segundo véu estava o tabernáculo que se chama o Santo dos Santos, que tinha o incensário de ouro e a arca do concerto coberta de ouro toda em redor, em que estava um vaso de ouro que continha o maná, e a vara de Arão que tinha florescido, e as tábuas do concerto, e sobre a arca os querubins da glória que faziam sombra sobre o propiciatório, das quais coisas não falaremos agora, mas falaremos particularmente. Ora, estando essas coisas assim preparadas a todo tempo, entravam os sacerdotes no primeiro tabernáculo, cumprindo os seus serviços, mas no segundo, só o sumo sacerdote, uma vez por ano, não sem sangue, que o oferecia por si mesmo e pela culpa do povo, dando nisso a entender o Espírito Santo, que ainda o caminho do santuário não estava descoberto, enquanto se conservava em pé o primeiro tabernáculo, que é uma alegoria para o tempo presente, em que se oferecem dons e sacrifícios que, quanto à consciência, não podem aperfeiçoar aquele que fez o serviço, consistindo somente em manjares e bebidas, e várias abluções e justificações da carne impostas até o seu tempo da correção, mas vindo Cristo, o sumo sacerdote dos bens futuros, por um maior e mais perfeito tabernáculo, não feito por mãos humanas, isto é, não desta criação, nem por sangue de bodes e bezerros, mas pelo seu próprio sangue, entrou uma vez no santuário, havendo efetuada uma eterna redenção. E a igreja que crê nesse texto, dê um glória a Jesus bem forte. Os que estão de pé, por gentileza, pegue na mão de quem está do seu lado agora com carinho e respeito. Aperte a mão da pessoa com carinho até ela falar aleluia. Pentecostal que não faz barulho está com defeito de fabricação, não é? Vamos apertar um pouquinho mais. Aí embaixo eu escuto barulho, aqui atrás eu estou tentando ouvir.
Isso. Mais um pouquinho, só mais um pouquinho de aleluia. Diga, isso vale a pena. Vamos orar. Pai, nós te exaltamos, nós te glorificamos, e nós entendemos que daqui a alguns minutos este lugar ficará pequeno para o tamanho da glória que o Senhor vai mandar do alto dos céus. Daqui a alguns momentos os que vieram tristes para este lugar começarão a saltar de alegria. E os que vieram, Senhor, abatidos, derrubados pela luta do dia a dia, hoje não vão sair daqui derrubados, hoje não vão sair daqui caídos, hoje voltarão, Senhor, para os seus hotéis, para os seus aparte-hotéis, voando nas asas de um novo tempo. E antes que eu comece a ministrar a sua palavra, cerque este lugar com a sua glória, e num raio de 5 quilômetros, onde houver um demônio alojado agora, eu dou a esses demônios segundos para sumirem daqui, porque se não sumirem daqui, serão queimados pelo poder da sua glória que aqui será derramada. Rasga o céu sobre a cidade de Camboriú nesta hora, meu Deus, e manda do céu para a terra uma comitiva de anjos, que estes anjos desçam trazendo brasas de fogo nas mãos, comecem a esparramar estas brasas entre nós, e onde houver um crente cheio do Espírito Santo, pega ele, Jesus, pega ela, Jesus, pega agora, 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 agora. Fala conosco, fala profundamente ao nosso coração, Pai. É o que eu te peço em nome de Jesus. E a igreja que é soberana diz amém. Os que podem, tomem o seu assento, e os que não podem, permaneçam de pé comigo, glorificando a Jesus por tudo aquilo que Ele é, por tudo aquilo que Ele tem feito por nós. Só vou pedir a sonoplastia para melhorar um pouquinho aqui para mim o retorno. Eu acho que eu estou meio surdo. Só um pouquinho mais aqui de agudo. Eu vou dar um beijo em você depois. Muito obrigado. Querida igreja, noiva do Cordeiro, simpatizantes da nossa fé, amigos que vieram de perto, de longe, santos obreiros do Senhor que estão à minha retaguarda, pregadores, cantores, enfim, todos aqueles que vieram para comemorar esses 30 anos de Gideões missionários da última hora. Eu, entre todos aqui, acredito que seja o mais privilegiado, ou um dos mais privilegiados. São 15 anos ministrando nessa tribuna, quase que consecutivamente, com exceção de um ano que eu não era pregador oficial, mas lancei meu CD cantando, ou seja, nunca fiquei de fora dessa festa. E para mim é uma honra estar aqui. Um dia eu estava entre vocês e o Brasil todo conhece a minha história. Foi daí para cá. E eu tenho certeza que muitos vão chegar aqui ainda, porque o arrebatamento da igreja vai demorar um pouquinho, porque quase 3 bilhões de pessoas no mundo nunca ouviram falar que existe um Cristo que nós chamamos de Jesus. E nesta noite, a inspiração missionária que levou à construção dessa grande festa ainda venha viver dentro dos nossos corações. E se houver entre vós alguém que tem uma chamada missionária, quer seja para que país for, acredite, Deus pode muito bem romper barreiras, atravessar situações, fazer de você aquilo que você jamais sonhou que Ele faria. Mas para isso, é claro, você deve abrir essa sua boca e encher esse lugar de alegria, porque a adoração é só para Ele, e quem mais grita manda para cima, mais chama a atenção dele lá de cima. E eu quero crer que Deus vai enxergar você aqui nesse lugar nesta noite. Todavia, o que Deus colocou em meu coração para pregar nesta noite é uma mensagem profunda, todavia muito simples, e eu gostaria da atenção de todos e a oração dos demais. Ao abrir a minha Bíblia na carta aos Hebreus, eu encontro aqui o escritor desta carta, inspirado e preocupado em falar à nação hebraica acerca das coisas espirituais, que precisavam de um discernimento, que precisavam de uma aplicação um pouco mais profunda. E o escritor, quando vai falar à nação hebraica, que agora está se cristianizando, ou seja, os judeus que haviam se convertido ao cristianismo e começam a receber as inspirações, parece que, para que os hebreus daquele tempo não tenham dúvida de que a salvação em Cristo era de fato um presente do céu, o escritor começa a trazer os objetos do velho pacto, começa a trazer as coisas sacras do Antigo Testamento, e mostrando àqueles hebreus daquele tempo que tudo o que estava no Novo era apenas um reflexo daquilo que aconteceria aqui no futuro.
Todavia, eu encontro algumas surpresas nesse texto, e se você permitir me emprestar a sua mente nesse momento, nós vamos caminhar por esta revelação. Uma vez, lendo a Bíblia Sagrada, eu parei-me com a seguinte pergunta: por que foi que Deus, quando retirou o seu povo do meio do deserto, ou do meio do Egito, fez eles atravessarem o Mar Vermelho e os colocou no deserto por um período de 40 anos? Por que foi que num belo dia, do nada, Deus parece ter chamado Moisés para uma reunião particular e dado a eles diretrizes de como construir um santuário, de como construir uma igreja no Velho Testamento? E aqueles que devem estar se perguntando por que eu fiz essa pergunta, vão entender agora. Deus havia dado a Abraão a chamada da salvação. Deus havia revelado a Abraão o seu poder, o seu nome, através de uma única palavra. Na calada de uma madrugada, Deus convence o coração do patriarca, e ele deixa a sua família, ele deixa a terra onde estava, e sem saber para onde ir, sem levar na mão uma bússola, sem levar na mão um mapa, ele embrenha no meio da calada da madrugada, se levanta, arregimenta aqueles que estão com ele, e depois de cansar, arma a tenda de novo e cai num profundo sono. E enquanto ele dorme lá no céu, as comportas começam a se reverberar. Deus começa a dizer aos seus anjos, creio eu: encontrei um homem maluco, porque eu só disse para ele: levanta e sai do meio da sua parentela. Eu não dei endereço, eu não falei se era para a esquerda, não falei se era para a direita, não falei se era para o vale, se era para o alto da montanha. E ele não me questionou, ele saiu às cegas. E um homem que acredita em mim às cegas vai ter sempre o benefício da minha bênção. Ou seja, eu vejo Deus olhando para Abraão e dizendo: eu só me apaixonei por ele porque ele é maluco, eu só me apaixonei por ele porque ele é doido, só me apaixonei por ele porque ele não parou para ouvir Sara, nem ouvir os seus amigos, nem os parentes dizendo: você vai sair sem saber para onde vai. E ele: eu sei que alguma voz vai me dirigir, alguma glória vai me conduzir, mas aqui eu não posso ficar. Eu começo esse sermão já para ver se esquentamos esse lugar, para dizer que o meu Deus tem dificuldades em lidar com pessoas que são perfeitinhas da sua cachola. Ou seja, Deus tem dificuldade em lidar com pessoas que são completamente intelectuais, que verossivelmente amam demais as letras e tem dificuldade em tramitar naquilo que nós chamamos de espírito. Essas pessoas que não gostam muito de revelações, que não gostam muito de barulho, de glória, de reteté de Jesus, eu dou um conselho para você, já que está tarde: vai para casa, vai para o seu hotel, dependendo da hora que você chegar lá, ainda dá tempo de assistir o Corujão. Se ficar comigo nesta noite, coruja você não vai ver, mas corre o risco de ver a pombinha do Espírito Santo voar sobre este lugar, porque aqui ainda é o palco do pentecostalismo do nosso país. E antes que eu continue a pregar, eu quero que você levante a mão direita para o céu comigo, com carinho e respeito. É nessa hora que eu começo a filtrar aqueles que vieram para ouvir, aqueles que vieram para sondar, aqueles que vieram só para murmurar. Ainda bem que a maioria veio para ouvir. Chacoalhe a mão, coloque no ombro de quem está do seu lado com carinho e respeito agora. Se a pessoa fez careta para você, eu te dou um conselho: tenta sair de perto dela, porque ela vai atrapalhar o seu culto. Mas se a pessoa já começou a ter uns streamlink, se já começou a tremer por inteiro, agarra ela de verdade, chacoalha ela até ela ficar irritada. Irrita ela, irrita. Diga: Deus te trouxe hoje aqui para isso. Eu não ouvi. Diga: Deus te trouxe hoje aqui para isso. Sacode. Diga: Deus te trouxe aqui para sacudir a sua fé, para sacudir a sua história, para sacudir o seu ministério. E se tem algum pentecostal daqueles aqui, não dá um grito, não dá mais um berro de glória a Deus. Quando Deus encontra Abraão, Deus faz com ele um pacto, e nós sabemos que de Abraão vem Isaac, de Isaac vem Jacó, de Jacó vem os seus 12 filhos, e um dos seus filhos acaba sendo vendido. A velha história de José que todos conhecem, de cor e salteado. Depois de José temos um novo tempo na fase de Israel. José é levado ao Egito, e quando chega ao Egito é ovacionado por Faraó, depois de dar a ele a revelação dos seus sonhos. E depois da revelação dos seus sonhos, o menino que um dia foi jogado dentro de uma cisterna acaba se assentando ao lado do trono do maior homem do seu tempo, de um grande faraó. E ele continua ao lado da dinastia desses faraós que vem. Lembrando sempre que Israel, quando entrou no Egito, não entrou pela janela, não pularam a muralha, não entraram às escondidas na calada da noite. Israel entrou no Egito a convite.
e quem convida dá banquete. Quando Israel entra dentro do Egito, eles entram a convite do faraó, passam a viver na melhor terra que existe naquele lugar, passam a desfrutar das benesses daquele movimento, passam a comer do melhor que a terra tem para produzir, passam a beber daquilo que há do melhor naquela terra, ou seja, eles entram como abençoados pela mão de faraó. O problema é que nem todo ser humano consegue sustentar a sua palavra. Tem alguns que falam de pé, mas sentados não dão conta. E os faraós que vieram depois desse não conseguiram sustentar a promessa que o primeiro faraó fez a José, de salvaguardar a sua família, de abençoar a sua família. Pelo contrário, depois que Israel começa a crescer na terra do Egito, o último faraó, pelo que a Bíblia nos conta, ele olha para Israel e sente ciúmes do crescimento desse povo. Eram quase 3 milhões de almas. Lembrando que anos atrás entrou dentro do Egito uma pequena trupe de pouco mais de dezenas de pessoas, e depois de anos eles são quase 3 milhões de pessoas. Quando Deus envia o seu povo ao Egito, Ele envia o seu povo ao Egito para dar a eles uma lição de que sem Ele eles não são nada, de que sem Ele eles não podem fazer nada, de que a maior riqueza deles era o seu próprio Deus. E Deus então aprisiona o seu povo no Egito, e o povo que entra pela porta acaba sendo subjugado agora, e deixam de ser amigos de Faraó para serem oprimidos pelo Faraó. Essa história de opressão, ela dura muito tempo. São quase 5 séculos, são quase 500 anos, são 430 anos de opressão, 430 anos sendo chamados ali por todos os egípcios de escravos, 430 anos sentindo o peso do chicote de Faraó nos lombos, 430 anos comendo da pior comida que o Egito podia dar, traduzindo-se em cebola, pepino, alho bravo, 430 anos bebendo água barrenta do rio Nilo e dormindo em tendas fétidas feitas por couro de animal que haviam acabado de ser imolados. Durante quase 5 séculos, a nação de Israel foi subjugada, a nação de Israel foi aprisionada, e é nesse interim que de repente o céu se abre, e quando o céu se abre, Deus não apenas olha, Ele interfere e muda a história. Nesse interim, quando Deus percebe que o povo está ali vivendo uma opressão maligna, Ele levanta um homem. Nós conhecemos esse homem pelo nome de Moisés. Qual é o nome dele? Não ouvi, queria ouvir de toda a igreja. E é Moisés que se levanta como um grande legislador. Ele peita Faraó, ele mostra os sinais de Deus, e é ele quem arrebata o povo do Egito em rumo a Canaã. E todos nós conhecemos a história, que quando atravessam o Mar Vermelho, do outro lado do mar, quase 3 milhões de pessoas, 600 mil homens de guerra, fora crianças, fora mulheres, fora pessoas da melhor idade, um contingente gigantesco de quase 3 milhões de pessoas que estão do outro lado da margem, olhando para trás, vendo o Mar Vermelho se fechar, e pela primeira vez o mar sendo tingido de vermelho de fato, porque o sangue dos cavalos e dos cavaleiros de Faraó ficaram no fundo, e quando as águas fecharam, a opressão das águas, ou a pressão das águas estourou o seu corpo, ou seus corpos, e as vísceras boiaram por sobre as águas. Quando Israel assiste este milagre, desta façanha tão grande, ao invés de adorarem, ao invés de gritarem, ao invés de darem glórias a Deus, eles ficam estupefatos, eles ficam assustados com o tamanho do milagre. E no meio de tanto silêncio, um silêncio de terror, é uma mulher que enfia a mão na sua sacola que ela trouxe do Egito. Ela tira um pandeiro, escolhe uma pedra, põe a perna em cima da pedra e tira uma nota musical na sua coxa. Quando ela bate o pandeiro na perna, Israel olha para ela e ela grita: ei Israel, só o Senhor é Deus. Israel inteiro canta e adora o Senhor. E Moisés agora começa a arrebatar este povo e levá-los para o meio de um deserto. A sequência vai dar em Canaã, mas nem eles sabiam que demoraria tanto. O que começa a afligir Moisés é a atuação do povo. Pergunte por quê. Só falo se todo mundo perguntar. O povo começa a oprimir Moisés. Eu faço uma pergunta leve e uma pergunta inteligente. Quanto tempo, se você estivesse no meio daquele povo naquela época, se você visse o Mar Vermelho se abrir, os seus inimigos morrerem, se você visse os sinais e os prodígios, se você olhasse para o céu durante o dia e visse uma nuvem que fazia sombra, e durante a noite ela acendia numa clareira de fogo, por quanto
tempo a alegria e a gratidão deste milagre ficariam no seu peito? Por quanto tempo repousaria sobre a sua memória a lembrança de tal milagre? Eu sei que alguns vão dizer assim, pastor Cicino, milhares e milhares de anos. Eu sei que alguns aqui podem dizer, pastor Júnior Bola, companheiro e amigo, que agora está na televisão e vai roubar toda a minha audiência. Pois bem, eu fico imaginando agora as pessoas olhando para Moisés, dizendo assim: olha, nós nunca vamos esquecer isso. E alguns aqui dentro até dizendo assim: pastor, não dá para esquecer um sinal desse, pastor Tenório. O problema é que 3 dias depois, eu não disse 30 dias, eu não disse 3 meses, eu não disse 3 anos, eu disse 3 dias depois. Quantos dias eu disse? Olha para o seu irmão e diga para ele entender, desenha para ele, diga 3 dias. Não, dá um berro, diga 3 dias. 3 dias depois, esse povo oprime Moisés numa pedra e dizem para ele: você tirou a gente do Egito para morrer de fome aqui? Tirou a gente do Egito para morrer aqui? Lá no Egito pelo menos tinha cova para sepultar a gente. Reginaldo Almeida, o povo tinha saudade, era das covas. Não tinham saudade, ou não estavam lutando pela liberdade. O povo tinha saudade da opressão que eles sofreram. E Moisés começou a perceber que ele vai ter um problema na terra. Todos os dias eram dias de murmuração. Todas as semanas esse povo murmurava. Mas teve um dia que Moisés colocou o povo no meio do deserto e começou a pregar para eles, a falar: lembrai-vos do vosso Deus e do grande livramento que Ele vos deu. Contem essas histórias para os filhos, e os filhos contem para os seus filhos, e assim nós nunca vamos nos afastar dele. Parece que a pregação surtiu efeito. E quando Moisés percebe que o coração do povo está brando, está tranquilo, ele manda o povo orar, manda o povo adorar. E quando o povo começa a adorar, a adoração não dura mais do que alguns minutos, Henrique. Mais do que alguns minutos, porque parece que o povo olha para cima, olha para a esquerda, olha para a direita, perdem a empolgação e começam a se acotovelar, dizendo: gente, nós vamos adorar Jeová de que jeito? A gente não conhece Ele, a gente não sabe onde Ele mora. Nós passamos 430 anos, pastor Gesiel Gomes, quase 5 séculos na terra do Egito como escravos. Israel passou como escravos servindo aos egípcios, e os egípcios eram idólatras por demais. Aliás, a idolatria nasceu na Mesopotâmia antiga. E agora que eles estão no Egito, os senhores dos hebreus que são escravizados, quando vão no dia da adoração dos seus pseudos deuses, eles arrastam os escravos para a frente do templo. E lá tem o templo de Ísis, lá tem o templo de Anubis, lá tem o templo de Baal, Astarote, Azera, Marduk, os deuses da Mesopotâmia antiga. Todos os deuses tinham casa, todos os deuses do Egito tinham cara, todos os deuses do Egito tinham aparência, mas o Deus dos hebreus era invisível. O Deus dos hebreus, ninguém sabia onde ele morava. Quando foram perguntar a Moisés onde é que Deus mora, Moisés tentou explicar dizendo assim: Ele habita os céus e habita a terra, Ele habita as profundezas do mar, Ele habita em todos os lugares. Mas a concepção da mente humana não dá a eles o direito de crerem. Então Israel tem dificuldade. Todas as vezes que Moisés manda o povo adorar, uns viram para a esquerda, outros viram para a direita, outros olham para cima, alguns olham para baixo. Eles não conseguem adorar, porque o Deus deles não tem cara e não tem casa. Moisés marca uma audiência no céu, sobe o alto da montanha para falar com Deus. E lá no alto ele começa a dizer: Senhor, eu tenho dificuldade com o povo. Tudo que eu faço o povo não crê. E eu imagino Deus dizendo: onde você acha que está o problema? E Moisés deve ter dito: o problema é que todos os deuses do Egito têm cara, todos os deuses do Egito têm aparência e endereço. Se quiser escrever uma carta para ele, chega. Se quiserem passar na casa dele para dar um oi, ele vai falar um oi. Mas o Deus dos hebreus não tem casa, não tem cara, não tem jeito. Então Deus cria com Moisés uma porta de escape. E aqui eu começo a dizer que eu sou apaixonado por Deus, porque a misericórdia dele surpreende qualquer ser humano grato. Aliás, vale até dizer aqui que o nosso Deus, ele não manda recado de morte, não para nós aqui. Para nós ele manda só um recado de vida nesta noite. Avisa o povo que esta noite até quem entrou morto pode ressuscitar nesse lugar aqui. Quem compreende esta linguagem de misericórdia, dá só mais um grito de glória a Deus para empolgar o coração desse pregador. Depois de Deus e Moisés tecerem comentários, criarem situações, um dia Deus chama Moisés no alto da montanha e dá a ele diretrizes para que Moisés comece então a trazer o povo para perto de Deus em oração.
Moisés passa 40 dias longe da terra, 40 dias longe da terra dos seus companheiros, 40 dias longe do povo que estava sempre com ele. E nesse período de 40 dias o povo surta. O povo, eles perdem a noção e a estribeira da sua alma e acabam procurando Arão, que era irmão de Moisés, pedindo a ele: nós queremos adorar, estamos no meio do deserto, mas nós não sabemos como adorar Arão. Eu imagino eles falando: você é sacerdote hoje, você sabe do que a gente está falando. Nós não conhecemos o nosso Deus pela aparência, nós não temos o endereço dele. Você pode nos ajudar? A opressão em cima de Arão foi tão grande, mas tão grande, que Arão junta com o povo um monte de despojo de ouro e confecciona para eles um Deus com D minúsculo. Arão faz para o povo adorar um bezerro. Arão faz o que, igreja? Um gato? Uma águia? Um cachorro? Eu fiz a propósito, porque esses 3 animais já eram adorados no Egito. Mas agora vem a figura de um bezerro, e eu tenho aqui os meus pensamentos. Acredito até que o povo não tenha errado por errar com E maiúsculo. Erraram tentando acertar. Arão, quando foi explicar para o povo, na ausência de Moisés, que Deus era tremendo, que Deus era lindo, ele conseguiu dizer: vocês não lembram, na época da Páscoa, quando estávamos para sair do Egito na madrugada, Moisés mandou a gente pegar um bezerro, mandou a gente molar o bezerro, mandou a gente comer os pés do bezerro, a frissura do bezerro, a cabeça do bezerro, pastor Youssef, mandou pegar o sangue e aspergir nas portas. Eu penso que esta palavra entrou no coração de Arão, e Arão teve uma ideia. Pergunte qual? Já sei como é o nosso Deus. É um bezerro, porque foi através do bezerro que nós ficamos livres da opressão do anjo da morte. É Moisés que diz que a carne do bezerro dá para nós vida. Já havia algumas culturas daquela época que davam esses tipos de ilustração. Então na hora eles confeccionam um bezerro de ouro. E quando Moisés, no final dos 40 dias, vai descendo do alto da montanha, trazendo as primeiras tábuas da lei nas mãos, quando ele desce e cai embaixo, ao invés dele ouvir um grito de júbilo e de alegria, porque ele pensava que o povo estava adorando a Jeová, quando ele olha para baixo, o povo está dançando ao redor de um bezerro de ouro. Moisés fica irritado, cólera e ira vem ao seu coração. Ele quebra as 2 tábuas na sua mão, joga no chão e torna para o monte mais uma vez. E mais 40 dias, e mais 40 noites, ele não come pão nem bebe água. Ele entra num jejum frenético. Eu até tenho os meus pensamentos. Eu até acredito que a angústia de Moisés era tão grande que ele não queria nunca mais voltar. Porque um homem passar quase 3 meses sem jantar, quase 3 meses sem tomar água, pastor Paulo Marcelo, quase 3 meses sem cuidar do seu corpo, isso é suicídio. Ele foi para o alto da montanha sem saber quando voltava e se voltava. Mas acontece algo diferente. Quando ele chega lá em cima, a nuvem da glória de Deus, que estava na tenda que havia lá perto, envolve Moisés. E Moisés começa a falar: Senhor, não dá para voltar, o povo está adorando um bezerro. Eu imagino Moisés e Deus conversando: o que é que você, onde foi que eu errei, Moisés? E Moisés dizendo: Senhor, o povo que eu trouxe passaram 5 séculos vendo deuses com cara, vendo deuses com casa. Senhor, já que não dá para mostrar a sua cara, já que não dá para mostrar a sua aparência, mostra pelo menos a sua casa, mostra pelo menos o lugar de adoração. Deixa-me mostrar para o povo que o Senhor é um Deus ordeiro. A palavra entrou no coração de Deus, e Deus faz uma coisa fantástica. O meu sonho era que Ele fizesse hoje à noite a mesma coisa aqui. Pergunte o quê? Eu só pergunto para quem tem curiosidade de verdade. Deus olha para Moisés e disse: então, se é um lugar para adorar que você quer, eu darei esse lugar. Mas não existe nada na terra comparado ao que eu quero. Então, Moisés, eu vou te mostrar o céu. Não o céu atmosférico, onde os pássaros e as nuvens voam. Não o céu cósmico, onde as estrelas e os sóis brilham e brincam. Eu vou te mostrar o céu imarcessível da minha glória. O céu imortalizado. Um céu feito pelo poder da minha glória. Um céu que não tem genética humana. Um céu cá para nós, que é um lugar perfeito. Mas eu sempre digo que é incompleto. É perfeito porque quem fez é Deus. É incompleto porque os moradores do céu ainda estão aqui na minha frente. Acho que vão dar um glória a Deus nesse momento. Esses aí. E se a trombeta tocar aqui dentro daqui 5 minutos e só 2 crentes daqui subir, eu sou o primeiro. Quem vem atrás? Quem vem atrás? Então dá mais um grito. Incendeia esse lugar aqui se você vai morar no céu.
Moisés é levado à presença de Deus, e eu não tenho dúvidas do que vou dizer aqui, não tenho provas, mas também não tenho dúvidas, que nesse período de 40 dias, num jejum anormal, pastor Felipe Câmara, Deus abre para Moisés uma revelação em terceira dimensão. Deus mostra para Moisés como foi que a terra foi construída, como foi que os animais foram feitos, porque nós atribuímos a Moisés a escritura do Gênesis, do Êxodo, do Levítico, do Número e do Deuteronômio. E onde foi que ele recebeu essa revelação? Quando foi que ele recebeu a inspiração para falar sobre os princípios e os começos, se ele não existia naquele tempo? Foi nesse jejum anormal de 80 dias. Como ele fez algo anormal, Deus fez algo anormal por ele também. Pega uma carona nessa palavra e usa ela sobre você hoje. Quer que Deus faça algo anormal na sua vida aqui nesse lugar? Faça algo anormal também nesta hora. Que tipo, pastor? Do tipo de você agora encarnar um profeta e olhar para essa moça que está do seu lado. Eu já vi umas 8 aqui dentro, lixando a unha sem parar. Encarna um profeta e diga para ela: querida, aqui não é um lugar de salão de beleza, aqui ainda é o congresso dos gideões missionários da última hora. Faz algo anormal. De repente pisa no dedão do pé do seu irmão que está dormindo, não abre a boca nem para respirar, e para ajudar fica me olhando com essa cara feia, parecendo que foi batizado num pote de vinagre. Eu quero saber se ainda tem alguém aqui que crê nas coisas que eu estou falando, porque agora entraremos dentro do céu com Moisés. Deus leva Moisés no céu, e quando Deus leva Moisés no céu, Deus vai dizendo: é um centro de adoração que eles querem na terra, eu vou te mostrar o único e verdadeiro centro de adoração do universo. Você não entendeu, eu vou repetir. Deus disse: eu vou te mostrar o que é um verdadeiro centro de adoração, Moisés. Em espírito, Deus arrebata Moisés e leva ele até o céu. E lá no céu, Deus faz um passeio com ele, dizendo: vai olhando e tudo que você vê, memoriza. E Moisés contempla o céu. E ele enxerga um pedaço do céu especial, pastor Cizino. Diferente de João, que viu a casa que eu vou morar, a casa que o senhor vai morar, o rio. Deus levou Moisés no seu palácio. E lá no seu palácio, Deus mostrou para Moisés o alpendre da entrada, pastor Divonci. Deus mostrou para Moisés o átrio sagrado do céu. Deus mostrou para Moisés o lugar santo. E Deus mostrou para Moisés o santo dos santos. E se você acha que é mentira ou invenção minha, é só ler Hebreus capítulo 9. E você vai entender que o escritor está dizendo: aquele tabernáculo que Moisés construiu é só um modelo daquilo que ele viu lá em cima, atrás das nuvens, no lugar mais santo do mundo. É por isso que a Bíblia Sagrada diz: quando entrar dentro de uma igreja, guarda os seus pés. É por isso que nós pregadores de vez em quando nos desequilibramos, quando percebemos que tem pessoas que não param de mascar essa desgraça desse chiclete, e não param de mandar mensagens pelo telefone, que não param de brincar numa multidão como essa. Pasme, tem meninas e meninos juntos, e tem garotos passando a unha nas costas da garota, dizendo para ela: daqui a pouco acaba a festa e nós vamos hoje à beira da praia falarmos ali de amor. Ah, senhoras e senhores, é por isso que às vezes encarna no profeta um João Batista, porque pelo menos nós sabemos que esse lugar não é comum. O lugar onde você está não é comum. Esse lugar aqui é menos comum ainda, pastor Júnior. Esse lugar aqui dá arrepios, faz a gente tremer, pastor Reuel Bernardino. Ah, se os crentes entendessem onde é que eles estão nesse momento. Deixa eu só te dar uma palhinha. A Bíblia Sagrada diz que aquele que teme ao Senhor tem como proteção um anjo da guarda. O anjo do Senhor acampa ao redor daquele que o teme e o livra do mal. Quem crê nessa máxima da Bíblia? Então, se você crê nessa máxima bíblica, imagine que para esta multidão de homens e mulheres que temos aqui, temos uma outra multidão de anjos que vieram para Camboriú também. É por isso que o diabo foi tirar umas férias lá nos quintos dos infernos. É por isso que milagres acontecem nesse lugar. É por isso, porque o céu e a terra estão misturados nesse lugar. Depois que Moisés viu o céu, Deus disse para ele: agora a missão é quase impossível. Por quê, Senhor? O povo não quer um lugar para me adorar? Você vai descer e vai fazer o céu na terra. Ninguém entendeu, eu vou repetir. Você não vai fazer a terra na terra, você vai fazer um céu na terra. Eu vou falar de novo.
Deus disse: não é isso que você quer, não é que o povo está perdido, não sabe para onde adorar. Agora eles vão ter onde adorar, mas você vai ter que descer e desenhar na terra o que você viu aqui no céu, porque o que você viu no céu é profundo demais. Moisés desce com o coração na mão, seu rosto vem brilhando. As pessoas olham para ele e não conseguem compreender o motivo. Ele dá uma palavra que a princípio parece ser um terror, mas é a maneira de Deus segurar o povo contra a idolatria. Deus determina que alguns têm que ser punidos pela criação do bezerro. E quando Moisés dá um grito, só uma tribo se levanta. Só uma tribo tem coragem de lançar a mão dos irmãos que são idólatras. Isso não me falha a memória, se eu estiver errado me corrija. Foi a tribo dos levitas. Os levitas se levantam e dizem: nós vamos matar esse povo que idolatra outro Deus. Eu imagino todo mundo dizendo: mas vocês vão matar seus irmãos? E eu posso imaginar eles gritando: irmãos nossos não adoram outro Deus. Irmãos nossos só podem adorar a um Deus. E um dia eu estava estudando as características dos levitas. Uma vez o pastor Gesiel Gomes pregou aqui sobre uma das tribos. Eu achei interessante a revelação que o Senhor trouxe, que tinha um que era um jumento. E eu fui estudar qual eram as características dos outros. A dos levitas eu dei gargalhada atrás de gargalhada. Tem um amigo meu aqui, o Dr. Bauer, que ele disse que quando a gente está muito feliz, a gente emenda uma gargalhada na outra. E eu dei muita risada, porque a tribo dos levitas não gostavam de pegar no pesado. A tribo dos levitas não gostavam de construir barco. A tribo dos levitas não gostavam de agricultura, ou seja, ir para a roça. A tribo dos levitas não gostavam de nada daquilo que os normais queriam. Eles só sabiam fazer duas coisas. Pergunte o quê? Só falo se perguntar de novo. Só sabiam cantar e dançar. Eram as únicas coisas. Até as espadas deles eles transformavam em instrumento para bater zabumba, para fazer coisas. Só sabiam dançar e cantar. E é por isso que eu estou aqui nessa noite. É por isso que Jesus só trouxe esses malucos aqui. Os que não são malucos não vêm para um lugar como esse. Os homens e mulheres que aqui estão sabem cantar, sabem dançar, sabem que a sua voz não é voz para homem, sabem que a sua voz não é voz para a terra. Não se envergonhem do Evangelho de Cristo, porque ele é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. E se tem algum gritador, por favor, só mais um grito, só mais um grito. Eu estou montando um quebra-cabeça, já já você vai ter a ideia do que eu estou desenhando. E agora que Moisés consegue colocar limite na idolatria que está no meio do povo, que está atravessando o deserto, ele começa então a construir o tabernáculo. Ao construir o tabernáculo, ele é preciso da intervenção divina para que alguns homens sejam ungidos para esse trabalho. Um deles é Aholiabe, que sabia trabalhar com ouro, com prata, com pedras preciosas. O tabernáculo, pelo que eu entendo da Bíblia normal, nos escritos, levou 9 meses para estar pelo menos de pé a sua planta. Mas foram quase 20 anos até o tabernáculo tomar forma e tomar modelo do céu de fato e de verdade. Eu fico imaginando como é que esse tabernáculo foi construído e, sinceramente, me dá um nó na cabeça. Aqueles que já leram o Velho Testamento vão ver Deus dizer assim: eu quero que no tabernáculo tenha pele de texugo. E eu queria saber onde é que eles arrumaram texugo no meio do deserto. O tabernáculo tem que ter também pele de golfinho. Eu queria saber como é que pescaram um golfinho para arrancar a pele dele. Tinha que ter madeiras que não existiam no meio do deserto, mas arrumaram a madeira. Eu aprendo com eles uma coisa linda que a gente usa no século 21. Quem pode manda, e quem tem juízo, não ouvi, quem pode manda e quem tem juízo, olha para o seu irmão e diga: tem juízo? Então obedece. Só dá glórias a Deus nesse lugar e o milagre chega para você de verdade. Agora que tudo está indo de vento em popa, agora que Moisés tem na sua mente a construção do tabernáculo dividida em 4 partes. Na verdade nós aprendemos na nossa linda escola dominical 3 partes, mas há uma parte que está subscrita. Ela está como numa mensagem subliminar, que era o alpendre de entrada do santuário. Havia o alpendre, que era bem pequenininho, talvez por isso ninguém dava atenção a ele. Uma escadinha pequena, pastor Luiz Antônio. Depois, pastor Antônio, desculpa, chamei Luiz Antônio de coração. De repente, o povo enxerga o átrio, o lugar santo e o santo dos santos. 4 partes. Nós temos a porta de entrada, que está no átrio. Depois nós temos o lugar santo, onde estavam alguns equipamentos santos, que daqui a pouco eu vou falar, e o santo dos santos. Quando tudo está desenhado, quando tudo está pronto, vem a parte mais difícil de todas. Pergunte qual é? Só pergunte se todo mundo perguntar de verdade. Só responde se perguntarem. Era dar vida ao santuário. Porque tudo que Moisés viu foram coisas inanimadas. E as coisas inanimadas dá para ser desenhado e dá para ser copiado. Mas ele viu coisas lá em cima que não tem como ser matéria. Ele viu os anjos adorarem ao Senhor. Ele viu as criações do Eterno
seres imateriais, seres etéreos e também eternos, seres invisíveis, feitos de, entre aspas, uma matéria que não dá nem para ser calculada. Nem a 13ª potência atômica pode chegar aos pés daquilo que Deus usou para construir os anjos, para fazer os anjos. E quando Moisés lembra que lá os anjos adoravam em todos os lugares, ele precisa levantar para o santuário adoradores. Ele precisa construir dentro dos homens o sentimento perfeito do que é a adoração. Amém até aqui, igreja? Quem acompanhou até aqui, dão glória a Deus? Agora que isso está pronto, Moisés é obrigado a escolher alguém para dar sequência ao santuário da adoração. E no meio de 12 tribos, ele não tem dificuldade em escolher uma. E a tribo que ele escolhe para cuidar desta parte consagrada, de adoração e de tudo mais, é exatamente a tribo que lançou mão da espada para matar os idólatras. A tribo da dança, a tribo do grito, que era a tribo dos levitas. Era a tribo dos... E agora todos os levitas eram especiais. Eram especiais porque foram marcados com uma promessa única. Você se lembra quando Josué entrou com o povo na terra prometida? Após dar ao povo, as 11 tribos, cada um pedaço de terra, após dizer que Dan fica com o oeste, Naftali fica com o sudeste, após dizer que Rubem fica com o centro-oeste, enfim, Gade e todas as outras tribos, quando a terra está separada 100%, tem uma tribo que não tem herança. E esta tribo, ao invés de chorar, recebem a coisa mais linda que poderiam ouvir. Ouvem da boca de Josué dizendo: para os levitas a herança é diferente. Os levitas não herdam a terra, os levitas herdam o coração de Deus. O Senhor dá um grito e diz: eu serei a herança dos levitas. Deus é a herança dos que cantam, Deus é a herança dos que pregam, Deus é a herança dos que dançam, Deus é a herança daqueles que estão aqui torcendo para tudo dar certo. Deus é a nossa herança. E se Deus é a nossa herança, não há motivos para ficarmos tremendo e temendo a nada e a ninguém. Nesse quesito, o povo começa a ser preparado. Moisés transforma um pedaço do deserto numa escola e começa agora a testar os levitas, porque não bastava ser levita para estar dentro do átrio, no lugar mais sagrado de todos. Todos os levitas tornaram-se especiais porque o Senhor era a herança deles. Qualquer levita, dos milhares que tinham, podiam caminhar pelas pairagens do santuário, podiam subir até mesmo no alpendre que estava na entrada. Aliás, somente levitas podiam fazer isso. Qualquer outro povo, qualquer outra tribo do meio daquele povo que se aproximasse do santuário, não podiam chegar de mãos vazias. Tinham que chegar trazendo um sacrifício, tinham que chegar trazendo um presente. Mas bastava ser levita para poder chegar ali no alpendre, passear, olhar para os outros, fazer tchauzinho. E alguém diz: você não precisa levar nada aí? E o levita gritava: não. Por que não? Porque o Senhor é a minha herança. Foi o Senhor que me deu isso aqui. Isso é privilégio de poucos. Não é homem que quer, é o Senhor quem escolhe. Eu acho que dá até para pegar um gancho nessa palavra, né? Não basta querer, tem que ser escolhido para tal coisa. Não basta desejar, tem que ser escolhido a dedo pelo próprio Deus. E todos os levitas, nascidos levitas, de sangue levita, podiam passear pelo alpendre. Todavia, quando esses que caminhavam pelo alpendre desejavam entrar num lugar que é chamado por nós de átrio, não podiam ser comuns mais. Para entrar no átrio era preciso uma dedicação. E aí que eu digo desses 20 anos de estudo. O menino era pego com 5 anos de idade. E aos 5 anos de idade recebia das pessoas que estavam ali cuidando com ele, vindo da voz de Arão e de Moisés, o ensinamento perfeito, o ensinamento sacrossanto para poder subir naquele lugar e honrar Deus como Deus queria ser honrado. E esse ensinamento geralmente levava, muito obrigado, 13 anos, de 5 a 18 anos. Quantos anos, igreja? 13 anos de preparação. Enquanto alguns pais olhavam para os seus levitinhos e diziam: não, meus filhos podem ser qualquer coisa, mas não preciso se dedicar a isso. Para que vou gastar a vida do meu filho 13 anos afundado a cara na Torá, aprendendo as leis, decorando 613 leis que está no livro de Levítico? Mas havia outros pais consagrados levitas que diziam assim: não, eu quero que o meu filho se dedique, eu quero que meu filho chegue lá. E alguns então conseguiam sair do alpendre e entravam no átrio. Agora preste atenção e vai equalizando. Milhares de levitas podiam ir ao alpendre, mas só algumas centenas chegavam até o átrio. Porque para entrar no átrio
tinha que ter preparação. Ao entrar no átrio, ele aprenderia ali como lidar com a pia de bronze, porque na pia de bronze ele estava pronto para começar a cuidar do sacerdote, quando esse, no mesmo átrio, oferecia sacrifícios no altar, chamado altar do holocausto. Os meninos que eram elevados à categoria de levita normal para levita mor, poderiam escolher uma das 3 vocações do templo, também podemos chamar de profissão do templo. Primeiro, os levitas que estudavam e se dedicavam, podiam se dedicar à música, podiam ser musicistas. Outros poderiam estudar cântico e seriam os cantores. Ou outros se dedicavam à arte de serem escribas e passariam escrevendo as coisas que aconteceriam durante aquele grande sacrifício. Se você pegar as orações de Salomão no livro de Crônicas, você vai ver que era um escriba quem contava toda a história, ou seja, um levita que se dedicava às escrituras, aprendia a ler e a escrever e passava então a narrar os fatos daquele lugar. Uma vez que esses levitas que se dedicavam, passavam tanto tempo estudando e se aprimorando na Torá, eles podiam sair do lugar normal, do alpendre, e subiam no átrio. Mas todos aqueles que estavam no átrio tinham uma visão privilegiada. Pergunte qual? Os que estavam no átrio sempre davam uma olhadinha para a direita e enxergavam uma porta. E desta porta passava um lugar chamado lugar santo. E quando olhavam no lugar santo, seus corpos tremiam. Viam no lado uma mesa com um pão da proposição, viam do outro lado um altar do incensário, e enxergavam na frente um menorá, também conhecido como candeeiro ou candelabro, 7 braços de lâmpadas acesas, que ficavam no lugar santo, entre o santo e o santo dos santos, sobreposto em uma mesa. Era a única forma de iluminação que havia naquele lugar. Quando o sacerdote entrava dentro daquele lugar, era preciso aquela luz estar acesa, para que ele pudesse não profanar nem os pães, que eram 12, que falavam sobre a comunhão de Israel com o seu Deus que é santo. E eles não podiam também tocar no altar do incensário de qualquer forma, senão suas orações não subiam em maneira peculiar e santa. Era preciso as lâmpadas estarem acesas. Mas para entrar no lugar santo não podia ser levita mor. O levita de 18 anos tinha que se esmerar um pouco mais, estudar de 18 até 30. 30 anos era a idade para se entrar no santo e começar a trabalhar com aqueles lugares. Então imagine vocês, que os milhares de levitas especiais que estavam no alpendre, algumas centenas estudavam e lutavam, rejeitavam sua vida para cá e iam ao átrio. Dessas centenas que estavam no átrio, alguns queriam se aposentar no átrio, outros diziam, já estou muito bem, já estou melhor do que os outros, já aprendi alguma coisa de sacracidade. Mas tinha uns que estavam ali no átrio, cuidando da pia de bronze, e olhavam lá para dentro e o coração batia forte, dizendo, eu não quero ficar aqui, eu quero chegar lá dentro, eu quero mais. Eu vou repetir esta palavra e não ouça com os ouvidos, ouça com o coração. Eu quero mais. Eu vou repetir mais uma vez. Eu quero um pouco mais. Talvez comece aqui a grande tribulação da sua vida e o grande dilema da sua história. Porque alguns entre nós conseguem tantos e outros não conseguem nada. Porque uns chegam do nada e acontece de uma vez, e outros que estavam de repente desaparecem. Senhoras e senhores, existe uma cumplicidade entre a terra e o céu. Deus não obriga o homem a nada, e Deus nunca vai forçar o homem a nada. Se Deus não encontrar no nosso coração um desejo de crescermos, se Deus não encontrar dentro de nós o desejo de irmos onde ninguém foi, se Deus não encontrar dentro de nós o desejo de vermos o que ninguém nunca viu, Deus nunca vai se revelar para nós. É por isso que as pessoas, que geralmente nós chamamos de mais equilibradas, têm um pouco mais de dificuldade de receber as coisas que são sacras e espirituais. Geralmente as coisas espirituais são dadas àquele povo que geralmente, e digo de novo, geralmente, são chamados de loucos, desequilibrados, fanáticos. A maioria deles só tem 2 dentes na boca, é o zagueiro de um lado e o atacante do outro. A maioria é analfa de pai e beta de mãe. Mas quando começam a orar, quando começam a jejuar, quando começam a gritar, ou o céu desce onde eles estão, ou eles arrastam a terra até o céu. O povo para ter intimidade com Deus.
E você pode até não concordar comigo, pode me chamar de gritador, pode me chamar de sensacionalista, mas contra fatos não há argumento. Deus se revela a homens e mulheres sensíveis, e os sensíveis não podem ficar apenas me olhando aqui com a mão no queixo, filosofando, olhando para cima dizendo to be or not to be, that's the question. Aqueles que querem mais de Deus, não adianta ficar aí torcendo para não dar certo. Macumba evangélica não pega em mim, não pega em ninguém que está aqui. Está ali o pastor Uriel que conhece o céu pelo lado de dentro dele. Eu estou falando uma coisa, realidade aqui. Se você não acredita nessas coisas, querido, você está perdendo tempo aqui conosco. Aqui não é lugar para gente normal. Os normais têm que ficar em casa assistindo algumas coisinhas, comprando revista. Ah, pastor, a sua mensagem é pesada demais. Sabe por que eu não gosto de igreja pentecostal? Os pregadores gritam, o povo planta bananeira, o povo agarra o diabo pelo chifre, chuta a cara dele para o inferno. Eu quero, pastor, uma mensagem de autoajuda. Eu quero algo que me faça chorar. Eu quero algo que me faça balançar como uma palmeira ao vento, querido. Se você quer uma mensagem de autoajuda, não venha nesse congresso. Não vá nas igrejas dos companheiros que estão aqui. Se você quer uma mensagem que só massageie o seu coração para você chorar, não vá a igreja nenhuma. Fique em casa, pega a fita do Titanic e vai assistir. Aí quando Leonardo DiCaprio estiver morrendo com aquela boquinha azul, você tem um infarto e começa a chorar. Ai, que é uma emoção barata. Coloque no carro o CD do Zezé de Camargo e Luciano. Aqui não é lugar de emoção barata. Aqui é construído pela graça. Pela graça. É claro que isso não é para qualquer um. É só para quem quer mais. Será que tem alguém que quer mais aqui? Então segure a mão para cima e respire fundo, porque eu vou fazer uma pergunta. O que é que você está disposto para fazer para receber esse mais? Até onde você está disposto a ir? O que é que você está disposto a fazer? O que é que você está disposto a construir? Pega essa mão, bata no peito até fazer barulho. Até fazer barulho. E olhe para quem está do seu lado e diga: se você não quer, dá licença. Diga: eu cansei do alpendre. Diga: eu cansei do átrio. Eu quero o lugar santo. Só quem quer o lugar santo dá um grito de glória. O cidadão que estudava até 30, pastor Cisino, no dia da formatura dele, pelo que eu entendi, pastor Gesiel e pastor Yosef, que são mestres aí da história dos hebreus, se eu falar alguma besteira, me corrija. Eles ganhavam um presente, pastor Júnior. Um trem chamado espevitadeira. Espevitadeira. Qual o nome, igreja? Levanta a mão direita para o céu, faz um carinho nas costas do irmão. Diga: vai doer só um pouquinho. A espevitadeira era parecido com aquelas agulhas da roça. Quando a gente morava no meio do mato, lá na Vila Tatu, passavam uns homens no meio da rua gritando: gente, quem está com o fogão entupido? Agulha para desentupir fogão. E minha mãe ia correndo, porque lá em casa, pastor Joel Roda, caía óleo para tudo quanto é lado, entupia o fogareiro. Aí minha mãe comprava aquelas agulhas grandonas, pastor Gisel, enfiava nos buraquinhos lá daquele do fogareiro, e quando puxava, a borra saía. Aí o gás vazava e o fogo pegava. O sacerdote, no dia da diplomação dele, ele recebia uma espevitadeira. Oh glória, estou todo arrepiado. Parece que eu vou voltar ao menino da Vila Tatu de novo, quer ver? Ele arrumava uma espevitadeira e botava na cintura, nas costas. Todos os dias, de manhãzinha, quando ele ia para o santuário, depois de passar óleo na barba, depois de oferecer sacrifício por ele, depois de tomar um banho aqui na pia de bronze, ele entrava no santuário, ele não olhava à esquerda o altar do incensário, ele deixava de lado. Ele olhava o pão da proposição, alguns pães embolorando, ele deixava de lado. Ele ia em linha reta e chegava na frente do menorá.
O menorá tinha 7 lâmpadas, mas por causa do frio da noite, às vezes as lâmpadas, pastor Reuel, elas ficavam endurecidas. O óleo criava uma borra e tapava as canaletas. Como tapava as canaletas, entupia-se e o fogo apagava. Eram 7 braços. E às vezes quando o sacerdote chegava, para desespero, tinha só uma lamparina acesa. E pense no homem que tinha que trabalhar rápido. Tirava a espevitadeira daqui, com todo respeito, em oração, cavava dentro do segundo braço do menorá. E quando ele puxava para fora, a borra do óleo saía e o óleo vertia. E quando o óleo brincava aqui, o vento que estava de cá fazia com que o fogo daqui batesse aqui e o fogo acendia de novo. Agora já são 2, o desespero vai acabando. Ele vai na terceira, quando ele limpa, o fogo que estava na segunda pega na terceira. Vai na quarta, vai na quinta, vai na sexta. Na 7ª estava tudo iluminado, Júnior. Estava tudo pegando fogo de novo. Deus nessa noite quer levantar alguns sacerdotes aqui. Deus quer levantar, eu disse sacerdotes, não é meia boca, não é gente que não sabe falar ou viver o que fala. Eu estou dizendo que Deus quer levantar uma geração profética de sacerdotes que saibam usar a sua espevitadeira. E anda aqui abaixia tombe nequiliria tia baceia. Canaletas entupidas. Igrejas adormecendo na escuridão. Ministérios vazios da graça e da glória. Pessoas construindo nomes e famas e fortunas. E não há nada de pecado nisso. Mas trocando o eterno por coisas passageiras. Eu viajo esse Brasil e esse mundo. E a nossa agenda, graças a Deus, ainda é muito concorrida. E eu fico às vezes meio desesperado. São 15 anos pregando. Eu imagino o pastor Gesiel quase 60 anos pregando. Foi isso que o senhor me falou ontem. 60 anos pregando. Eu fico imaginando o desespero de uma geração que procura em homens falíveis, porque somos falhos, alguém que tem uma palavra para falar, alguém que tem uma pregação para dar. Eu assisti o pastor Gesiel ontem pregando pela internet. Ele dizia que desse púlpito não se prega para os Gideões. Desse púlpito não sai mensagem para Santa Catarina. Desse púlpito sai mensagem para o mundo. E é verdade, milhões de pessoas estão ouvindo agora pelas ondas do rádio, pela internet. Pessoas esperam um ano inteiro para se alimentar daquilo que é pregado aqui, porque ainda existe um reduto de gente que tem uma espevitadeirazinha na mão. Às vezes ela está meio torta, às vezes está até enferrujada, mas a gente põe ela para funcionar todo dia. Deus nessa noite manda uma mensagem de santidade. Eu vou repetir, uma mensagem de pureza e santidade. E agora, com respeito e com licença, vou falar agora como um profeta, pregador, mas como parlamentar da nação brasileira. Me apavora chegar em Brasília toda terça-feira. Me apavora entrar dentro da Câmara dos Deputados desse país e saber como o diabo, como Satanás está infiltrado no governo brasileiro. E não é só no governo brasileiro, é no governo do mundo. Satanás tem levantado homens e mulheres e a igreja não tem se atinado a isso. Enquanto a igreja se preocupa com os seus redutos, enquanto os seus reis se preocupam com os seus pequenos reinos, enquanto crentes não saem mais para a rua para evangelizar, nem para fazer um culto ar livre, nem para falar de Jesus mais, Satanás levantou o seu ativismo nesse país. Senhoras e senhores, existe uma ação de Satanás contra a santidade da família brasileira. Existe dentro desse nosso governo, que é um governo de esquerda. Talvez vão cortar as minhas emendas, doutor Bauer, não fica apavorado não, eu sou profeta, eu estou deputado, mas eu sou pastor, e como pastor eu não posso deixar de falar. Se não houver uma mudança hoje na consciência da igreja, se não houver hoje uma mudança na consciência dos crentes que aqui estão, nós vamos afundar neste barco. Imagine vocês que mesmo a frente parlamentar evangélica, que salva alguns que são santos e puros, quando nós precisamos de um apoiamento para fazer alguma coisa que é a favor da família, nem deputados crentes têm coragem de assinar o papel. Eu fui prestar agora um serviço à nação brasileira, levantei um plebiscito. No plebiscito eu precisava do apoiamento de 1/3 da casa, sempre o deputado Reginaldo Almeida, para que os homens e mulheres assinassem
aparecem dizendo que nós queremos ouvir do povo brasileiro sobre o casamento de homossexuais. Queremos saber se a nação brasileira, se a família brasileira aprova a união de 2 homens e de 2 mulheres que estão aí à torta e à direita defamando e destruindo aquilo que é sagrado e santo. Imagine vocês, a causa é boa, sim ou não? Você faria isso? Você assinaria esse papel, sim ou não? Pois eu encontrei gente que é da igreja, que tem o seu voto, na hora de assinar, falou, não posso assinar. Eu disse, por quê? É porque o anticristo está operando. Não tem o que fazer, Marco, é nadar contra a correnteza. Você vai morrer na praia, vão te chamar aqui de fanático, vão te chamar de desequilibrado, ninguém vai querer fazer um negocinho com você. Eu gritei, eu não estou aqui para fazer negócio. O meu negócio já foi feito na cruz do Calvário, o meu nome já está no céu. Eu vou denunciar aqui agora. Senhoras e senhores, quem assistiu o programa do pastor Silas Malafaia sábado, sabe do que eu estou falando? O pastor Silas é um homem de coragem, um homem de fibra. Imagine aquele homem na televisão pedindo para que os pastores de outras denominações apoiem ele. Ele no desespero. Eu senti na sua palavra emoção dizendo, pastores, eu não sou sozinho nesta causa. Cadê os líderes das grandes denominações? Cadê os grandes homens para nos ajudar nessa causa? Por quê? Porque o ativismo gay, eu não estou falando de homossexuais. Os homossexuais precisam do nosso apoio, da nossa oração. Aliás, a palavra gay já diz que eles são alegres. Então essas pessoas alegres levam tudo na brincadeira. Eles não são problema. O problema é o ativismo gay. O problema são pessoas que têm na sua cabeça um engendramento de Satanás. São homens e mulheres que usam dos mesmos mecanismos que Stalin usou no seu comunismo nazista, usam da mesma linguagem de Hitler. Os senhores e senhoras sabiam que Hitler criou uma frase que se tornou conhecida no mundo inteiro, dizendo que uma mentira contada várias vezes, com muita ênfase, ela se torna verdade. Isso é engendramento de Satanás. Eles não brigam por causa de expressão, não falam que tem o direito de expressão, mas só eles têm. Fale qualquer coisa deles para você ver. Dê um arranhão num braço deles, você no dia seguinte está estampada a sua cara na televisão. Nos chamam de homofóbicos, nos chamam de ditadores, nos chamam de fundamentalista e pior, dizem que nós incitamos ao ódio, ou seja, amordaçaram a nossa boca. Você nunca parou para perguntar, ou nunca ouviu alguém dizendo, gente, nunca vi em tanta história tantos gays assim. De onde é que saiu tantos gays assim? Eu te explico de onde é que saíram. Nos últimos 20 anos, o ativismo gay conseguiu travar a boca da igreja. Não a igreja evangélica apenas, a igreja católica tem que ser chamada para essa responsabilidade também. Os nossos professores têm que ser chamados para essa responsabilidade também. Tirar o ensino religioso das escolas. Hoje em dia você ouve alguém falar da AIDS? Alguém ouve alguém falar da AIDS? A AIDS acabou por acaso? Não. Só no ano passado 30% de pessoas a mais do que o ano anterior foram acometidas de AIDS. E por que ninguém fala? Porque o governo não toca no assunto. Porque a AIDS é uma doença gay. A AIDS é uma doença que veio desse povo. Mas se você falar, vai colocar eles numa situação constrangedora e eles não vão conseguir verba, não vão conseguir ninguém. Sabe o que eles usam contra nós? Eles usam moral. Eles levantam contra um pastor e dizem assim, você é homofóbico, você é a pior parte, você é racista, você é isso e aquilo. E sabe o que a igreja faz? A igreja se acovarda, a igreja se engrunvinha, ela se amorta num cantinho. O pastor está lá no púlpito pregando, adultério aqui não, cabelo aqui não, mas deixa os nossos filhos nas nossas escolas aprendendo essa desgraça, essa miséria. A igreja precisa se levantar. A igreja precisa acompanhar política. Você precisa entrar na internet. Deixa eu mandar um recado aqui. Você que passa o dia todo na internet, você que passa o dia todo desgraçando os seus irmãos na internet, faça algo pelo reino, infeliz. Faça algo pelo reino. Até quando os nossos cantores gospel, que estão alguns aqui e outros fora, até quando nós, pregadores de fama, que temos aí graça do povo no Twitter, vamos passar o dia todo tweetando futilidades? Futilidades, besteirada, porcariada. E enquanto isso, entre no meu Twitter, eu tenho 100 mil seguidores. Toda vez que eu teco a palavra homossexual, entra mais de 10 mil gays no meu Twitter e me desgraçam. Ameaçam minhas filhas que estão aqui, ameaçam a família. E sabe o que o povo faz? Os crentes se calam, pastor Cizino. Se calam, buscam a santidade das suas igrejas, mas não tem coragem de fazer um simpósio para ensinar os seus filhos sobre esta artimanha. Se a igreja se calar, não vai ter igreja amanhã.
Ah, pastor, a igreja não fale. Não fale. Vai na Europa. Vai na Europa. Procure uma igreja na Europa, de língua europeia. O que tem somos nós rabiscando, buscando lugar. Brasileiros tentando avivar um povo que morreu. É isso que nós temos. É preciso despertar. Cadê as nossas espevitadeiras? Semana passada, pastorzinha, 2 semanas atrás, eu tive que postar no meu Twitter e fazer uma mensagem para não sofrer muito. Agora não é na mão dos ativistas gays, é na mão da igreja. Porque eu tuitei assim e mandei uma mensagem: eu vou estar na frente do Supremo Tribunal Federal com um grupo de católicos numa vigília contra o aborto. Aí eu mandei: se você me ver ao lado de alguém segurando uma imagem de santo e um andor, não murmure. É preciso juntar esforços nessa hora, mas são as coisas que nos unem nesse momento que as coisas que nos separam. Semana passada o Supremo Tribunal Federal desse nosso país ofendeu o coração de Deus. 11 homens de toga acham que podem mandar na nossa nação. Eles não têm o voto do povo, não têm o voto popular. Foram eleitos, ou melhor, não foram eleitos, foram indicados pelos nossos governantes. A nossa presidenta Dilma falou conosco que assinou um documento: não vai ter aborto nesse país. Foi ou não foi, senhores? Quem teve o documento na mão? Não vai ter aborto nesse país. Pois bem, mas os ministros que ela colocou no Supremo assinaram e disseram: o aborto pode acontecer. Nessas 2 semanas, milhares de crianças tiveram sua vida ceifada. Crianças que não têm como se defender. Porque os médicos olham naqueles equipamentos, a maioria dos equipamentos do SUS estão tudo quebrado. E eles olham e dizem assim: não tem cérebro, então vamos matar. Semana passada o ministro da Saúde do Brasil equipou 65 hospitais, preparando eles para o aborto. E decretou que até o fim do ano mais 30 hospitais serão construídos para abortar crianças. Por que tanta celeridade no assunto? Por que tanta pressa no assunto? Para impressionar a ONU? Para impressionar um grupo que quer limitar o número de pessoas que vão nascer? Eles peitam o cristianismo, eles debocham na nossa cara e vomitam em cima de nós. E a igreja pouco faz ou nada faz. Pastor, mas o senhor sozinho não vai dar conta. Eu termino esse momento da palavra só contando uma história. Mandaram para mim, eu chorei quando vi essa história. Uma floresta era incendiada e o fogo expulsava todos os grandes animais da floresta. E de repente, no sentido contrário, vem um beija-flor, pastor Cizino, com uma gotinha de água no bico. E quando ele passa por um elefante, o elefante para e grita: onde você vai? Ele diz: eu vou apagar o fogo. E o elefante diz: você é louco, você vai morrer. Essa gotinha de água não faz nada, some daqui. Ele diz assim: eu, seu elefante, pelo menos estou tentando. E o senhor, o que está fazendo? Nesta noite Deus vai colocar na sua mão uma espevitadeira. Nós vamos desentupir esta porra que oprime a igreja. A igreja vai ser militante, a igreja vai ser atuante. O diabo vai pular miúdo. Vamos agarrar o diabo pelo chifre, esfregar a cara dele no chão. É hora de se levantar. Eu sobrevivi. É por isso que eu choro aqui. Se eu tivesse sido abortado, eu não estaria pregando aqui hoje. O fruto do ventre pode ser para os outros uma desgraça e uma miséria, mas temos um Deus lá em cima que é capaz de fazer o que o pastor Júnior falou ontem. Pega o que não é e transforma no que é. A pedrinha lapidada, Júnior, está voando. Vai voar, vai voar, vai voar. Eu desafio esses pregadores que estão nessa tribuna, desafio os senhores nos seus púlpitos a começarem a colocar na sua agenda essas pregações, a começar a denunciar: pastor, mas aí eu vou ficar de mal com a sociedade, os prefeitos não vão querer pagar para mim meu cachê. Que isso? Você é profeta ou é o quê? Vai acontecer um rebuliço nessa nação brasileira. Vai acontecer um rebuliço nessa terra.
Vamos viver para ver o dia em que os crentes vão vir para o culto. E quem sabe nos Gideões de alguns anos, os crentes com radinho de pilha ligado, só para ouvir a voz do Brasil, que hoje ninguém escuta porque tem raiva da política. Mas vai chegar um dia que o povo vai ter orgulho. Vamos ouvir um jornalista falar com a palavra: Sua Excelência é o presidente da República Federativa do Brasil. E o presidente do Brasil vai começar o discurso dele dizendo: eu cumprimento os compatriotas brasileiros com a paz do Senhor. Só quem crê nisso recebe, 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 recebe. Deixa Deus te pegar. Os que estavam no lugar santo, os que tinham aptidão para trabalhar com a espevitadeira, os que tocavam no altar do incenso, os que trabalhavam com o pão da proposição, os que olhavam para o menorá, sempre viam tremeluzir a sombra do menorá num véu chamado véu do templo. Todos os sacerdotes e levitas sabiam que atrás daquele lugar estava o ponto de encontro de Deus com o homem. O nome do lugar é inspirador: Santo dos Santos. Qual o nome, igreja? Tinha alguns sacerdotes, pastores, que cansavam. A vida toda trabalhando, disseram: chega, pastor Paulo Marcelo, um bichinho aqui. Tinha alguns que falavam: não, eu já caminhei bastante, já deixei o alpendre, já passei no átrio, no lugar santo, tá bom aqui. Mas tinha alguns que quando olhavam aquela parede de pele, o coração acelerava. Ele dizia: eu quero chegar lá atrás um dia ainda. Eu quero ir no Santo dos Santos. Mas a matemática agora é difícil. Pergunte por quê? Milhares de levitas podiam ir no alpendre. Centenas podiam ir no átrio. Dezenas chegavam no lugar santo. Mas só um, pastor Vanderlei Carceliano, só um chegava no Santo dos Santos. Só um. E esse tinha que ter pelo menos 45 anos de idade. Ou seja, 15 anos labutando ali dentro do lugar santo. Tirado os outros 13 anos lutando no átrio. Era a vida inteira deixada para trás para seguir a sua ideologia, seu sonho. E aos 45 anos, um homem era eleito por Deus. E só ele podia entrar no Santo dos Santos. Pergunte ao seu irmão: onde você quer chegar? Onde os senhores querem chegar? Onde os senhores querem chegar? O Santo dos Santos tem uma porta para se entrar, mas o preço é alto demais. Mas olhe para mim, eu sou filho dessa festa, eu nasci aqui, então eu posso falar. Quem Deus escolhe, ninguém derruba. Quando Deus põe a mão em cima de alguém, pode se levantar todas as mãos do mundo contra a pessoa, não dá conta de ir.
Mas Deus não pode colocar a mão dele em cima de alguém que é covarde. Deus não tocará a mão dele em cima de alguém que não tem estrutura para suportar as pedradas que vai levar. O que não custa nada não vale nada. Eu venho gritando isso há anos nessa tribuna. O que não custa nada não vale nada. Não adianta ter só intelecto, não adianta ter só coração. Tem que ter vontade, pastor Anderson. Tem que ter desejo. Charles, tem que ter força. Tem que ter determinação. Deus olha Gunnar Wingre para as pessoas assim: eu vou chegar, eu vou ajudar ele a chegar lá, mas eu quero ver até onde ele tem estrutura para ir. Deus espera que você, mesmo tendo enterrado 10 filhos, mesmo tendo a sua esposa ou seu marido te abandonado, te chamado de louco, Deus espera que você, dormindo ao relento, não tendo mais nada e nem onde se apoiar, tenha coragem de um dia se levantar, olhar para o céu e falar: eu sei que o meu Redentor vive, e em breve vai se levantar. Está acontecendo um reboliço nesse lugar nesta hora. Essas lágrimas estão misturadas a esta perna trêmula. Esta perna trêmula misturada a esse coração desritimado. Tudo isso é uma emoção grande. Pastor, o que está acontecendo comigo? Deus está te marcando. O Espírito Santo está passando uma vistoria neste lugar agora. Hoje ele veio com uma caneta de ouro e um papel na mão. Ele está anotando as suas reações. Está na hora de Deus te levantar. Tu foste forjado no fogo. Teu sofrimento não foi para te destruir. Deus te trouxe até aqui e não vai deixar você ser sepultado aqui. Deus vai colocar asas nas suas costas. Você vai voar. Quem quer voar, então grita, pula, planta a bananeira, agarra o diabo pelo chifre. Adora, 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 adora. No meio dessa história toda, só tem uma coisa que me pesa. É que o que eu tenho é só meu. Eu não consigo tirar daqui e colocar aí. Não tem como repassar, pastor Gesiel. O Senhor nos inspirou. Mas o que está aí dentro do Senhor não chega aqui. Deus deu só para o Senhor. Eu tenho que buscar a minha parte. Eu quero aqui pedir hoje para as minhas filhas que estão aqui. Está faltando a Camille, que eu não sei cadê ela. Vem cá, Camille, chega aqui perto da mamãe. Rápido, 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 gente. Rápido, rápido. Pronto. Olhe para mim, minhas 3 filhas e minha esposa. Por mais que o papai tenha, eu nunca, Karen, vou conseguir tirar daqui e colocar aí. Eu nunca vou conseguir dar para vocês o que eu tenho. Vocês têm que buscar. Às vezes que o papai briga, chama atenção, pede para vocês orarem, ler a Bíblia. Vocês têm que buscar. Porque o que está aqui é só meu. Busca. 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 Deus pode te dar também. Mas você tem que desejar. Você tem que suportar. Os mais velhos que estão entre nós, tenham paciência. Tenham paciência. Se tivessem tido paciência comigo no começo, eu teria errado menos. Mas não tiveram paciência, não quiseram me chamar para me ensinar, para cuidar. Se não é o pastor Cisino, eu estava morto hoje.
Se não é o Reuel me ligar de vez em quando de madrugada, eu tinha perdido tudo. Os mais velhos, em nome de Jesus, tenham paciência. Quando vê um desses aqui errar, lembra, a gente está errando, tentando acertar. A gente não quer trocar os pés pelas mãos, falta experiência. Eu estava no Brasil, querendo ser sumo sacerdote, mas eu era só um diácono. Ninguém no Brasil me consagrava, ou confirmava a minha consagração. Fecharam todas as portas para mim. Quando descobriram que eu não era pastor, porque eu preguei 2 anos nesse púlpito como diácono. Aí um dia pediram a minha credencial, eu nem sabia o que era isso. Qual é a sua convenção? Eu disse, como assim? Mas você não é de São Paulo? Você é da Confradesp, Comadesp, Ciadispel? Eu falei, eu não sei desse negócio não, hein? Oi, pastor Esther. Eu não sei desse negócio não. Aí, cadê a sua carteira da igreja? Eu tirei, diácono. O pastor faltou fazer o sinal da cruz. O quê? Você não é pastor, seu mentiroso? Diz, opa, eu nunca menti. Não, você fala nos Gideões que você é pastor. Diz, eu nunca disse. É os outros que falam, o pastor Marco vai pregar. E eu venho de uma escola boa, eu recebo. Eu recebo. Pastor, eu recebo. Mateus Jensen fez essa proeza. Grande Mateus. Ele falou, pastor assim, tem um pastor aí que Deus está levantando. O pastor assim não confiava muito nele, me deixou pregar. Mas eu nunca fui pastor. Quando descobriram que eu não era pastor, a notícia incendiou no país, eu perdi toda a minha agenda. Graças a Deus, naquele período, Deus abriu uma porta nos Estados Unidos e eu cheguei na casa de um homem muito querido. Um sofredor também, um pai. Saiu de dentro do banheiro dele. Eu estava sentado com as 2 malinhas num canto, triste, angustiado. E ele falou para mim, Deus mandou colocar a mão sobre a sua cabeça. E te ungir pastor. Pastor Ariel de Jesus. Obrigado, Pai. A minha consagração, pastor, foi a consagração mais esquisita do mundo. Pergunta por quê? Eu estava pregando em Boston, já me falaram que eu era pastor. Aí eu contei para o pastor Ariel a minha história, depois que foi que Deus mandou ele me ajudar, e eu contei, eu não sou pastor. Ele falou, agora nós temos um problema. Eu já te anunciei como pastor, mas você não é consagrado. Você voltar para o Brasil assim, vão te matar. Então vamos fazer o seguinte, vai ter um culto de obreiro, eu vou receber uns e consagrar outros. E quando eu falar seu nome, ninguém vai saber se eu estou te consagrando. Você estava no mesmo dia do que? Aí o Alexandre foi consagrado junto comigo naquele dia. Se não me falha a memória, o pastor Gesiel foi recebido nesse mesmo dia. E eu ajoelhei do lado dele. E o povo achou, pastor Marco está sendo recebido. Nada, eu estava sendo consagrado. Fizeram comigo aquilo que já botaram uma mão na cabeça de um e a outra trançada na minha cabeça. Obrigado, pastor Ariel. Obrigado. 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 Ei, se você não acreditar em você, ninguém vai acreditar. Se você não acreditar que há dentro de você uma chamada, algo que te impele a crescer, você nunca irá a lugar nenhum. Se você parar diante do primeiro obstáculo, o Senhor vai rejeitar a sua chamada. Não murmure, não xingue, não tripudie, mas levanta e vai. Se não der para ir correndo, vai andando. Se não der para ir andando, vá se arrastando. Se não der para ir se arrastando, deita no chão e bate perna e mão e grita, eu quero! Deus vai vir sobre você, vai fazer uma cirurgia nas suas costas, vai colocar um par de asas. Eu quero ver quem é que vai te prender. Deus está te levantando na unção de um sumo sacerdote. Deus está te levantando para ver coisas inefáveis. Deus está te levantando para você fazer coisas extraordinárias. Quem crê? Quem crê? Então pega, põe dentro do coração, extravasa. Faz essa cadeira ficar pequena. Faz esse lugar ficar pequeno. Deixa Deus te pegar.
Ramande que varabasuri diande robenai istui entrevele que varabagasteia harabasuri. Yamasui ande que varabahaseia tui que venehedesteradas. Rabacheia que astou terevenequia basuia terevegesteia. Vai, sai do alpendre, entra no átrio. Sai do átrio, entra no lugar santo. Sai do lugar santo, entra no santo dos santos agora. Agora, agora. Vai! Nosso tempo é tempo de se levantar. Chega, chega. O diabo já ladrou como um pitbull, mas não passa de um vira-lata. É hora do Senhor colocar sapato de fogo nos seus pés. Onde estão os pentecostais loucos? Onde estão os pentecostais do movimento? Agora, agora, agora. Sai da terra, sai da terra, sai da terra, sai da terra. Vai, 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 vai. Eita, candarabá. Pastor Eduardo Silva, vem cá, filha. Eduardo Silva, cadê o meu paletó? Não pediste, não oraste, não falaste comigo sobre esta unção, não se colocaste na brecha dizendo eu quero e não vou ter medo. Virá sobre ti o peso desta unção, com ela o peso da perseguição. Só aguenta, porque o Senhor vai te usar. Fiz isso uma vez com Paulo. Não sou de fazer isso. O Senhor me mandou fazer com esse moço aqui. Eu nunca vi ele pregar, mas o Senhor mandou fazer isso sobre você. Esse púlpito ainda é um púlpito profético. E aqueles que querem, recebam. Deus, tem pessoas pedindo para voltar para Jesus aqui, pastor Cizino. Há um movimento nesse lugar. Pega a sua parte. Pega a sua parte. Pega a sua parte. Pega. Na rua vendendo água. Estava na rua vendendo água. E Jesus mandou ela voltar. Estenda a mão para cá. Deus, dá para ela de novo tudo que pertence a ela. Recebe. Recebe. Irmã Elba, missionária Elba, segura ela para mim. Deus está neste lugar. Levante a mão direita para o céu. Levante a esquerda também. Põe no ombro de quem está à sua esquerda e à sua direita. Deus não te levantou para você ser comum. Deus não te levantou para você se curvar diante de outro Deus. Alexandre,
Microfone, som no microfone do tecladista. Vê se está funcionando, Roberto. Coloque a mão no ombro do seu irmão e feche os olhos. Feche os olhos. Deus de Israel, eu sei. Eu não vim pra esse mundo pra adorar outro rei. Os leões estão rugindo sem parar. Meu louvor incomodou aqueles que são contra ti, ó Jeová. Nada pode me ter calar o louvor do meu coração. Nos manjares eu abro mão, dos palácios não quero não. Eis-me aqui como Daniel, com os olhos voltados pro céu, com o risco de morrer, mas o que me importa é te obedecer. Senhor, não vou dividir minha adoração. Exclusivo é o meu coração. Vivo só pra ti, não abro mão do céu. Até diante da morte, prefiro ser fiel. Pegue a mão do seu irmão agora. Tire a mão do ombro, pegue ele pela mão. Isso. Te carabas, te andarabagarabas. E candorovas, tu irramarabadachara. Aperte a mão dele, convido. Só quem veio a esse mundo para adorar a Deus e não tem medo de retaliação. Só quem é crente do mistério. Comece a orar na língua dos anjos agora. Agora, quem não é batizado, seja batizado agora. Já! Senhor, não vou dividir minha adoração. Exclusivo é o meu coração. Vivo só pra ti, não abro mão do céu. Mesmo diante da morte, prefiro ser fiel. Puxa a barriga, estufe o peito, fecha os olhos. Eu vou te contar o meu segredo. Cada ano eu conto um. O meu segredo é que Jesus arrancou de mim todo o medo que eu tinha. Se você não perder o medo, o diabo vai te engolir. Mas nesta noite nós vamos profetizar a derrota do espírito do medo. Nós vamos recitar o Salmo 91. O salmo que faz os diabos e os demônios ficarem no lugar deles. 1000 ao seu lado, 10.000 à sua direita, mas você não pode ser atingido. Nós vamos recitar e eu quero você marchando como um soldado. Será que você consegue? 3, 2, 1, vamos lá, timoneiro. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, Ele é o meu Deus, meu refúgio, minha fortaleza. Ele me livra do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele me cobre com suas penas e debaixo de suas asas estarei seguro. Eu não temo
temo espanto noturno, nem seta que voe de dia, peste que ande na escuridão, nem mortandade que assole ao meio-dia. Não importa quantos caiam do meu lado, direita, esquerda, eu estou protegido. Se eu for fiel, eu moverei o céu. Ele envia anjos para me guardar. Não vou dividir minha adoração. Exclusivo é o meu coração. Vivo só pra ti, não abro mão do céu. Mesmo diante da morte, prefiro ser Senhor. só a igreja. Vivo só pra ti, não abro mão do céu. Mesmo diante da morte, prefiro ser fiel. Não vou dividir a minha adoração. Exclusivo é o meu coração. Eu vivo só pra ti, não abro mão do céu. Mesmo diante da morte, prefiro ser Senhor. As pessoas estão sendo arrebatadas do lado de fora. Tem uma multidão caída pelo chão. Esse é o congresso missionário mais querido da terra. Jesus, arrebata aqui dentro também. Pega, 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 Vivo só pega, pra pega. ti, não abro mão do céu. Mesmo diante da morte. Labaratoge Rassuia de Minávia. Hoje eu escolherei parlamentares nessa casa, diz o Senhor. Lemilidrotum de Rassuia de Aladrutevia. Rastreei o Egito e escolhi dentre vós alguns que mudará a minha nação. Ledretum de Rassuia de Lidrete Crondojorrosotetá. Deputados federais e estaduais se governarão e prefeitos. Mudarei o governo dessa nação. Ledreton grotogerrassui de retreton de lavojô. Colocarei homens que me temem, homens que oram a minha presença, que invocam a minha face. Ledretor retrechorotrotávia. Mudarei o governo municipal, estadual, e mudarei também a presidência desta república. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, Ele é o meu Deus, Meu refúgio, minha fortaleza. Ele me livra do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele me cobre com suas penas e debaixo de suas asas estarei seguro. Eu não temo espanto noturno, nem seta que voe de dia, peste que age na escuridão, nem mortandade que assole ao meio-dia. Não importa quantos caiam do meu lado, direita, esquerda, estou protegido. Se eu for fiel, eu moverei o céu. Deus envia anjos para te guardar. Não vou dividir Minha adoração. Exclusivo é o meu coração. Flor de Lis, Elaine de Jesus e Amanda Ferrari. Flor de Lis, Elaine de Jesus e Amanda Ferrari. Prepara para cantar. Mesmo diante da morte. Vai, Roberto. Prefiro ser fiel.
Só as pessoas que querem ir ao Santo dos Santos, levante a mão direita para o céu. Chacoalhe sua mão. Flor de Lis, fique preparada. Sonoplasta, quando eu falar 3, solte o playback dela. Diga comigo, em nome de Jesus. Todos os demônios que oprimem essa nação, que fizeram eu perder os meus sonhos, que travaram a minha mente, eu ordeno. Não estou pedindo, estou ordenando. Venha para a palma da minha mão agora. Fecha a sua mão. Eu vou contar até 3. No 3 você joga no chão e pisa em cima. Aí você vai abraçar 7 pessoas e não vai sair daqui até a glória ficar. 1. Você nunca mais será o mesmo. 1,5. O Santo dos Santos te espera. 2. Satanás está derrotado porque o Brasil pertence ao Senhor Jesus. 2,5. Vai acontecer um reboliço nessa nossa nação e você será o culpado. 2,75. Cai fora, Satanás. Estamos em guerra. 3. Jogue no chão. Pisa em cima. Eu sou canela de fogo, reteté de Jeová. Estou nadando no azeite, não consigo parar. Eu sou canela de fogo, reteté de Jeová. Estou nadando no azeite, não consigo parar. O rolo está descendo, enchendo esse lugar. Ela vareda de fogo, ela vareda. Ela vareda de fogo, ela vareda. Ela vareda de fogo, é fogo santo, fogo puro. É por isso que eu no mundo não paro de adorar. Ela vareda, ela vareda. Vai, vai, vai. Pega, sai da terra. Deixa Deus te tomar. De fogo, é fogo santo, fogo puro. É por isso que eu no mundo não paro de adorar. Jesus chegou aqui, não veio pra brincar, veio pra decidir, histórias vão mudar. Vai entrar na tua vida, vai restaurar o teu lar. Alguém quer ser arrebatado aqui? Então levante as mãos, feche os olhos. Jesus derrama uma unção de arrebatamento de sentidos. Senhor, mostra que o Senhor é o mesmo Deus do passado. Derrama a sua glória neste lugar.